Você teria coragem de chutar a própria mãe cadeirante no dia mais importante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu diante de uma igreja lotada, repleta de convidados, vestidos de gala, flores espalhadas pelo corredor e olhares atentos para o noivo que, em vez de honrar quem o trouxe ao mundo, preferiu humilhá-la diante de todos. O que deveria ser um momento de celebração tornou-se um espetáculo de crueldade que ninguém jamais esqueceria. A cena parecia saída de um pesadelo. A mãe, frágil em sua cadeira de rodas, reunia todas as forças que tinha para participar daquele casamento. Ela sonhava em acompanhar o filho até o altar, como qualquer mãe sonharia. Não era apenas sobre tradição, era sobre orgulho, amor, esforço de uma vida inteira dedicada a ele. Mas para aquele noivo milionário, a presença da mãe ao seu lado não era motivo de honra. Era um incômodo. Enquanto todos esperavam pela entrada triunfal, a mulher, com mãos trêmulas e olhar cheio de esperança, tentava se aproximar. O vestido simples contrastava com os brilhos e joias dos demais convidados, mas o que mais chamava a atenção era a coragem dela em se colocar ali, apesar de tudo. E foi nesse instante, quando ela avançava para levá-lo até o altar, que a crueldade dele se revelou de forma brutal. Um chute covarde, seco, carregado de desprezo. O silêncio tomou conta da igreja. O som do impacto ecoou mais alto do que a música suave que tocava no fundo. Todos se entreolharam em choque, sem acreditar no que tinham acabado de ver. Como um filho poderia fazer aquilo? Como alguém diante de Deus, dos familiares e da mulher que lhe deu a vida, teria coragem de tamanha barbaridade? Essa não foi a primeira vez que aquela mãe sofreu com a ingratidão dele. Ao longo da vida, ela já havia engolido humilhações, críticas e olhares de desdém. O filho, acostumado ao luxo e ao poder que conquistara, esquecia-se de que por trás de cada conquista havia noites de sono perdidas, refeições sacrificadas e o esforço incansável de uma mulher que sozinha carregou o peso de criá-lo. Ele nunca perdoou a condição dela, nunca aceitou a cadeira de rodas, nunca valorizou o quanto ela se dedicou, mesmo limitada, para que ele tivesse oportunidades. E agora, no altar, a máscara caiu diante de todos. O que deveria ser um momento de orgulho virou uma vergonha pública. Alguns convidados tentavam desviar o olhar, outros murmuravam em reprovação, e havia quem segurasse lágrimas. Ninguém ali esperava testemunhar uma cena tão cruel. Mas o que ninguém imaginava era que entre todos uma voz se levantaria. Não era a de um padre, de um parente distante ou de um amigo. Era a de alguém cuja atitude mudaria completamente o rumo daquele dia e para sempre a vida desse noivo arrogante. E é aí que essa história começa de verdade. Para entender como chegamos àquele instante vergonhoso no altar, é preciso conhecer a história por trás dos personagens. A mãe do noivo, Dona Teresa, nunca foi uma mulher de posses. Vinda de uma família simples do interior, conheceu de perto o peso da vida dura. Perdeu o marido cedo e, desde então, carregou sozinha a responsabilidade de criar o único filho, Marcelo. Entre jornadas exaustivas de trabalho como costureira, noites sem dormir e o desafio de conviver com uma limitação física que a obrigou a usar cadeira de rodas desde a juventude, ela fez de tudo para garantir que o menino tivesse estudo, comida e dignidade. Teresa não poupava esforços. Muitas vezes deixava de comprar um remédio para si mesma para pagar a mensalidade da escola do filho. Enquanto os vizinhos cochichavam que ela não iria dar conta, ela permanecia firme, costurando madrugada adentro. As mãos calejadas e a coluna doída eram cicatrizes de uma luta silenciosa. Tudo, absolutamente tudo, girava em torno de Marcelo. E ele? Cresceu vendo o sacrifício da mãe, mas em vez de aprender gratidão, desenvolveu uma mistura de vergonha e desprezo. Desde cedo demonstrava impaciência com a condição dela, recusando-se a empurrar a cadeira de rodas em público, como se fosse humilhante ser visto ao lado da mãe.
Quando conseguiu se destacar nos estudos e nos negócios, transformando-se em um jovem milionário, esse distanciamento só aumentou. Marcelo, agora cercado de luxo, carros importados e amigos interesseiros, não tinha espaço em seu coração para quem mais o amava. Aos olhos dos outros, ele era o retrato do sucesso. Bonito, elegante, sempre bem vestido, dono de uma empresa em ascensão. Mas por trás do brilho havia uma frieza que poucos ousavam confrontar. O dinheiro lhe dera poder, mas também reforçara a arrogância. Marcelo acreditava que a vida era dividida entre vencedores e fracassados. E para ele, a mãe estava no segundo grupo. Do outro lado dessa história estava Carolina, a noiva, filha de uma família tradicional. Educada com valores de respeito e humanidade, ela jamais imaginaria o que estava prestes a presenciar. Carolina conhecia a sogra, sabia do esforço e da bondade daquela mulher, e em silêncio admirava sua força. Para ela, Teresa era um exemplo de dignidade e superação, alguém que, apesar das limitações, irradiava amor. Os pais de Carolina haviam sido firmes em sua criação. Desde pequena, aprendera que caráter não se mede por dinheiro e que respeito começa dentro de casa. Quando aceitou se casar com Marcelo, acreditava que o amor poderia suavizar a arrogância dele, que juntos encontrariam equilíbrio. Mas havia uma tensão que crescia a cada encontro familiar. A forma como ele tratava a mãe. Carolina sentia o incômodo, mas, até aquele momento, não imaginava até onde ele poderia chegar. E assim, os três personagens centrais se aproximavam do dia decisivo. De um lado, Teresa, com o coração cheio de esperança de finalmente viver um momento de honra ao lado do filho. De outro, Marcelo, carregando seu orgulho e vergonha da mãe. E por fim, Carolina, prestes a tomar uma decisão que mudaria o rumo da própria vida. As marcas de desprezo de Marcelo pela própria mãe não nasceram no dia do casamento. Elas foram se acumulando ao longo de anos, cada gesto, cada palavra, cada silêncio que feria mais do que qualquer chute ou tapa. Teresa lembrava-se de quando ele ainda era adolescente e já começava a mostrar vergonha de sua condição. Na escola, Marcelo não gostava que ela fosse buscá-lo. Pedia sempre que esperasse longe do portão, como se a cadeira de rodas fosse uma mancha em sua imagem. «Mãe, não precisa aparecer na frente de todo mundo», dizia sem olhar nos olhos. Teresa fingia não se importar, mas quando voltava para casa, chorava baixinho. Com o tempo, essas pequenas rejeições se transformaram em humilhações abertas. Durante a juventude, quando começou a frequentar festas, Marcelo deixava claro que não queria que os amigos soubessem da realidade em casa. Nunca levava ninguém para conhecer a mãe, nunca falava dela com orgulho. Pelo contrário, quando perguntavam, respondia de forma seca, como quem queria encerrar o assunto. Quando conquistou os primeiros lucros com seus negócios, Marcelo comprou um carro de luxo. Teresa, emocionada, pediu apenas para dar uma volta. O filho, com frieza, respondeu: «Mãe, não combina. Esse carro não foi feito para cadeiras de rodas». Foi uma frase curta, mas cada sílaba caiu sobre ela como uma pedra. Ainda assim, Teresa engoliu a dor, porque acreditava que o tempo e o amadurecimento trariam ao filho a gratidão que faltava. Mas o tempo só reforçou a distância. Marcelo passou a tratá-la como um peso, algo que precisava suportar por obrigação. Nas raras ocasiões em que a levava para eventos sociais, fazia questão de deixá-la em cantos discretos, longe das fotos, longe dos olhares. Era como se quisesse esconder a própria origem, como se tivesse vergonha da mulher que o criou. E Teresa, mesmo assim, nunca deixou de amá-lo. Sempre pronta para um carinho, sempre disposta a ouvir, sempre acreditando que, no fundo, ele ainda era o menino que ela embalava nas noites frias. O coração de mãe é feito de uma esperança teimosa, que resiste mesmo quando tudo parece perdido. Carolina, a noiva, percebia essas situações. Às vezes, tentava intervir com palavras de apoio. «Marcelo, sua mãe merece respeito».
Mas ele se esquivava, mudava de assunto, ou em alguns momentos até respondia com irritação: "Você não entende, Carolina, ela sempre foi um fardo." Essas frases, guardadas em silêncio pela noiva, começaram a criar rachaduras invisíveis no relacionamento. O casamento se aproximava e Teresa, apesar de todas as mágoas, nutria o sonho de acompanhar o filho até o altar. Era o desejo de qualquer mãe sentir-se parte de um momento especial, ser reconhecida, mesmo que por um instante. Para ela seria a prova de que, no fundo, todo o sacrifício valeu a pena. Mas no coração de Marcelo não havia espaço para esse gesto. Na cabeça dele, a imagem de entrar com a mãe cadeirante no altar era sinônimo de fraqueza, um lembrete público de tudo aquilo que ele tentava apagar de sua história. E foi essa arrogância que pavimentou o caminho para a cena mais cruel que a igreja inteira presenciaria. O dia do casamento amanheceu radiante, com o céu limpo e o sol iluminando a cidade. Para muitos, era o prenúncio de uma celebração inesquecível. Carolina, a noiva, estava rodeada de madrinhas, maquiadores e fotógrafos. Todos sorriam, ansiosos para testemunhar um dos dias mais importantes de sua vida. Já Marcelo, o noivo milionário, vestia um terno sob medida, escolhido a dedo, pronto para impressionar a todos com sua presença imponente. Entre flores brancas que adornavam a igreja e convidados vestidos em trajes de gala, havia uma atmosfera de expectativa. As famílias se reuniam, cumprimentavam-se, trocavam elogios e falavam do futuro brilhante que esperavam para os noivos. Mas por trás do clima de festa, existia um silêncio pesado que só alguns conseguiam perceber. Era como se um pressentimento pairasse no ar, algo que ninguém sabia explicar, mas que incomodava. Dona Teresa, a mãe, havia acordado cedo. Passara horas se arrumando sozinha, com a ajuda de uma vizinha que a acompanhava. Vestiu-se com um vestido simples, azul claro, que guardava desde os tempos em que ainda sonhava com a formatura do filho. A cadeira de rodas estava polida, enfeitada com uma pequena flor que ela mesma prendeu, como se fosse um adereço de esperança. No coração, carregava uma única expectativa: acompanhar o filho até o altar. Enquanto isso, Marcelo parecia incomodado com a ideia. Antes da cerimônia, chegou a comentar com amigos mais próximos que não gostaria de ver a mãe tentando participar da entrada. "Ela não entende. Isso só vai estragar o momento", disse em tom frio, arrancando risadas de quem, tão superficial quanto ele, compartilhava da mesma arrogância. Carolina, porém, pensava diferente. Nos bastidores, ao lado das madrinhas, comentou: "Eu espero que ele permita que a mãe esteja com ele. Seria bonito, seria justo." Sua voz tinha um tom de súplica, como quem pressente que algo pode fugir ao controle. A igreja, por dentro, estava deslumbrante. Tapete vermelho estendido até o altar, fileiras de cadeiras ornamentadas com flores brancas e velas delicadamente posicionadas. Os convidados conversavam em voz baixa, aguardando o início. A música suave de um quarteto de cordas preenchia o ambiente, criando uma atmosfera que, em condições normais, seria de pura emoção. Teresa, empurrada por uma vizinha até a entrada da igreja, respirava fundo. O coração batia acelerado. Ela sabia que não seria fácil. Tinha consciência da frieza do filho, mas acreditava que, pelo menos naquele dia, ele permitiria que ela tivesse o direito de estar ao seu lado. Era o sonho dela, e ela não pediu nada além disso. Marcelo, por sua vez, já se posicionava, altivo, perto do altar, cumprimentando convidados com um sorriso que mais parecia máscara. Quando avistou a mãe se aproximando, seus olhos endureceram. O que para muitos seria motivo de orgulho, para ele era um fardo. Ele não suportava a ideia de que todos vissem sua origem, sua fraqueza, sua mãe em cadeira de rodas. Naquele instante, antes mesmo da cena cruel acontecer, quem olhasse atentamente já poderia notar. Algo estava prestes a quebrar. A tensão entre a esperança da mãe e a arrogância do filho estava prestes a explodir.
O silêncio tomou conta da igreja no exato instante em que Dona Teresa começou a se aproximar do altar. Os convidados, até então entretidos em cochichos, prenderam a respiração. Era o momento que ela tanto sonhara, levar o filho até o altar, como sempre desejou. Com as mãos firmes sobre as rodas e com um esforço que apenas quem viveu toda uma vida de lutas poderia compreender, ela avançava, passo a passo, em direção ao filho. Mas Marcelo não via aquilo como um gesto de amor. Para ele, cada metro que a mãe avançava era um constrangimento maior. Seus olhos faiscavam de irritação. Em vez de emoção, havia desprezo. Até que, em um movimento inesperado, ele se aproximou dela e, diante de todos, ergueu a perna e desferiu um chute covarde na cadeira de rodas. O impacto ecoou mais forte que qualquer música. A cadeira tremeu, Teresa quase perdeu o equilíbrio e um suspiro coletivo percorreu a igreja. O tempo pareceu parar. Todos se entreolharam, incrédulos. Alguns convidados levaram as mãos à boca, outros deixaram escapar lágrimas. Como alguém seria capaz de tamanha crueldade, ainda mais em frente a Deus, a família e a noiva? Carolina, a noiva, sentiu o coração despedaçar. Ela sempre desconfiara da frieza de Marcelo, mas ver com os próprios olhos a violência contra a mulher que lhe deu a vida foi devastador. A cada segundo, seu olhar oscilava entre a mãe do noivo, caída em dor silenciosa, e o homem arrogante que dizia amá-la, mas que demonstrava ser incapaz de amar a própria mãe. Dona Teresa não disse nada. Ficou em silêncio, com os olhos marejados. Seu corpo doía, mas a dor maior estava na alma. Quantos sacrifícios ela já tinha feito para aquele filho? Quantas vezes deixou de comer para que ele tivesse comida no prato? Quantas noites de sono perdeu costurando só para garantir que ele tivesse educação? E, em troca, recebia um chute no momento em que sonhava viver a maior honra de sua vida. O choque era tanto que até os músicos pararam de tocar. Um silêncio pesado se espalhou pelo ambiente. Parecia que ninguém sabia como reagir. Todos esperavam que algo acontecesse, que alguém se levantasse, que uma voz de coragem quebrasse aquela cena vergonhosa. E é aqui que eu preciso falar com você que está me ouvindo. O que você faria se fosse testemunha dessa cena? Ficaria calado, assistindo à humilhação de uma mãe que só deu amor, ou teria coragem de se levantar e defendê-la? E me diga, de onde você está assistindo essa história agora? Coloque nos comentários. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa história com alguém que você acredita que precisa refletir sobre o verdadeiro valor de uma mãe. Porque acredite, o que aconteceu a seguir vai te surpreender ainda mais. Por alguns segundos, a igreja inteira permaneceu em silêncio absoluto. O som do chute ainda ecoava na mente de cada convidado, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Marcelo, com o semblante duro e arrogante, fingia que nada havia acontecido. Endireitou o terno, respirou fundo e tentou retomar sua pose de noivo milionário, como se tivesse apenas afastado um incômodo qualquer. Mas nada poderia apagar a cena. E os olhos de todos estavam fixos nele. Os convidados murmuravam entre si, alguns balançavam a cabeça em reprovação. Outros não conseguiam conter as lágrimas diante da crueldade que testemunharam. A imagem de um filho chutando a própria mãe cadeirante no altar feria não apenas a vítima, mas todos os valores que uma cerimônia de casamento deveria simbolizar. Dona Teresa, mesmo abalada, manteve a dignidade. Segurou firme nos apoios da cadeira, respirou fundo e ergueu o olhar. Não chorou, não gritou. Seu silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Era o silêncio de quem carregava anos de dor acumulada, de quem estava acostumada a engolir humilhações em nome de um amor que só existia de um lado. Foi nesse momento que Carolina, a noiva, não conseguiu mais se calar. O vestido branco que brilhava sob as luzes da igreja parecia perder o encanto diante da cena de horror que acabara de acontecer.
Ela caminhou até Teresa e se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. A senhora não está sozinha, disse em voz firme, fazendo ecoar sua indignação. O gesto de Carolina gerou uma reação imediata. Parte dos convidados começou a aplaudir discretamente. Outros se levantaram de suas cadeiras em sinal de apoio. A força da noiva contrastava com a frieza do noivo. E Marcelo, ao ver a noiva ao lado da mãe, começou a perder o controle da situação. Carolina, levante-se! Não faça esse espetáculo ridículo na frente de todos, disse Marcelo, tentando manter sua autoridade. Mas sua voz tremia. A máscara de homem poderoso estava se desfazendo diante dos olhos de todos. Carolina, porém, não recuou. Com os olhos marejados, mas a voz firme respondeu: ridículo é um filho humilhar a mãe dessa forma. Ridículo é esquecer quem te criou, quem te deu tudo o que você tem. Hoje, aqui, diante de todos, você mostrou quem realmente é. A cada palavra dela, os convidados murmuravam em concordância. Alguns gritavam, isso mesmo! Outros balançavam a cabeça indignados. O clima, que deveria ser de celebração, agora era de julgamento. Marcelo não era mais o noivo admirado, o jovem milionário de sucesso. Ele era o vilão da própria história. E no meio daquele caos, Teresa, ainda com lágrimas contidas nos olhos, olhou para a noiva e sentiu um alívio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia se levantado em sua defesa. O altar, que deveria ser palco de um casamento, se transformava em tribunal. E a sentença estava prestes a ser dada. Carolina se manteve firme diante de todos, segurando as mãos de Dona Teresa como se fosse sua própria mãe. O silêncio da igreja se transformava em murmúrios cada vez mais altos, até que a tensão explodiu em vozes de reprovação. Vergonha, disse alguém no fundo. Ingrato, gritou outro. Cada palavra ecoava como um golpe no ego de Marcelo, que agora já não conseguia sustentar o ar de superioridade. Ele tentava recuperar o controle. Basta! Eu não admito esse tipo de escândalo no meu casamento, vociferou, mas sua voz, antes imponente, soava fraca e desesperada. O noivo milionário, que sempre esteve acostumado a ser aplaudido, agora era vaiado. Os olhares, antes de admiração, eram de desprezo. Carolina se levantou lentamente. O vestido branco balançava com a leveza de quem carregava a verdade. Seus olhos, marejados mas firmes, encontraram os de Marcelo. Você me pediu em casamento dizendo que queria construir uma família comigo. Mas que tipo de família pode nascer de um homem que chuta a própria mãe no altar? Eu não recebi essa educação. Meus pais me ensinaram que respeito vem antes de qualquer coisa. E se é assim que você trata a mulher que te deu a vida, como seria comigo? A igreja caiu em silêncio novamente. O peso das palavras dela era mais forte do que qualquer música ou sermão. Marcelo tentou se aproximar, estendendo a mão, como se ainda pudesse reverter a situação. Carolina, não faça isso. É o calor do momento, eu me exaltei. Mas a noiva recuou, afastando-se dele. Não, Marcelo, isso não foi um erro do momento. Isso é quem você é. E eu não vou me unir a alguém que carrega tanta arrogância e desprezo no coração. Um burburinho percorreu os convidados. Alguns se levantaram. Outros balançavam a cabeça em sinal de concordância. O padre, que até então permanecia imóvel, finalmente interveio. Se não há respeito, não há casamento. O altar não é lugar de violência, mas de amor. As palavras do religioso foram como uma sentença. Carolina se virou para os convidados e declarou em voz firme: essa cerimônia não vai acontecer. O impacto foi imediato. Algumas pessoas aplaudiram de pé, outras se emocionaram. Marcelo, por sua vez, ficou pálido, incapaz de reagir. Pela primeira vez, não havia fortuna, status ou poder que pudessem salvá-lo. Ali, diante de todos, o noivo milionário não era nada além de um homem pequeno, revelado em sua pior face. Dona Teresa, mesmo em silêncio, sentiu o coração pulsar de uma forma diferente. Pela primeira vez, ela não estava sozinha.
Alguém havia feito justiça. E essa alguém era justamente a noiva, a mulher que deveria ser conduzida por Marcelo ao altar, mas que escolheu se unir à verdade e à dignidade em vez de à arrogância. O casamento, que deveria ser uma celebração, terminava ali, interrompido, marcado por lágrimas, indignação e uma decisão corajosa. O salão da igreja estava tomado por murmúrios, olhares indignados e lágrimas contidas. Carolina, firme em sua decisão, já havia encerrado o casamento. Mas ainda faltava uma voz, a de Dona Teresa. Até então, ela havia se mantido em silêncio, suportando a dor física do chute e a dor emocional de uma vida inteira de desprezo. Porém, naquele momento, todos aguardavam que ela dissesse algo. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira de rodas e, com a voz trêmula, mas firme, começou a falar. Marcelo, eu passei a vida inteira acreditando que um dia você entenderia tudo o que eu fiz por você, que se lembraria das noites que eu costurei até os dedos sangrarem só para pagar sua escola, que teria gratidão por cada prato de comida que eu deixei de comer para que você pudesse se alimentar. Eu achei que, com o tempo, seu coração iria se amolecer, mas hoje, diante de todos, você mostrou que não mudou. Você não me vê como mãe, você me vê como vergonha. O silêncio foi absoluto. Marcelo tentava desviar o olhar, mas não conseguia. A mãe prosseguiu sem gritar, sem perder a calma. Você sempre me tratou como um fardo, e por anos eu aceitei. Me anulei, escondi minhas dores, engoli minhas lágrimas, tudo porque eu acreditava que era meu papel como mãe suportar tudo. Mas hoje, aqui, eu percebi que não devo mais me anular. Não devo mais esperar por algo que você não pode me dar. Respeito. Os convidados ouviram em choque. Alguns enxugavam lágrimas discretas. Teresa continuou. E não, Marcelo, eu não vou te perdoar. O perdão é para aqueles que se arrependem. E você nunca demonstrou arrependimento. Você não me respeita, não me honra, não reconhece quem sou. Então, a partir de hoje, eu vou me respeitar. Eu vou me amar e não vou mais implorar pelo amor de um filho ingrato. As palavras cortavam mais fundo que qualquer tapa. Marcelo, acostumado a dominar situações com dinheiro e poder, estava de mãos atadas, exposto diante de todos. A mãe, a quem ele sempre tratou como frágil, agora era a única que tinha força suficiente para derrubá-lo. Você pode ter dinheiro, status, amigos que te bajulam, mas nada disso vai preencher o vazio que existe em um homem que não respeita a própria mãe. Hoje, você perdeu algo que nunca vai poder comprar. Perdeu a honra de ter ao seu lado a mulher que deu a vida por você. Houve um instante de silêncio pesado, e então aplausos ecoaram por toda a igreja. Não eram apenas por Carolina, nem apenas por Teresa. Eram aplausos pela coragem, pela verdade dita sem medo, pela força de uma mãe que finalmente se colocou em primeiro lugar. Marcelo, derrotado, abaixou a cabeça. O milionário poderoso não passava de um menino perdido diante da grandeza da mulher que nunca soube valorizar. Quando os aplausos cessaram, a igreja parecia respirar um novo ar. O casamento havia acabado. Mas algo muito maior havia acontecido. Carolina seguiu ao lado de Dona Teresa, oferecendo apoio e carinho. A imagem da noiva de branco ajoelhada diante da mãe do noivo ainda permanecia viva na mente de todos. Uma cena de dignidade contra a arrogância. Dona Teresa, emocionada, olhou para a noiva e disse baixinho: "Obrigada, minha filha. Você mostrou o que é respeito de verdade." Carolina sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu só fiz o que era certo. A senhora nunca deveria ter passado por isso." Naquele instante, Teresa sentiu algo dentro de si mudar. Durante toda a vida, ela havia se anulado em nome do filho. Engolira humilhações, aceitado desprezos, acreditando que esse era o papel de uma mãe. Mas agora, diante de todos, ela percebeu que não precisava mais carregar essa cruz sozinha. Ela não podia mudar o coração do filho, mas podia mudar a forma como trataria a si mesma. Respirou fundo e falou:
não apenas para Marcelo, mas para todas as mulheres presentes. Muitas vezes nós, mães, nos anulamos por nossos filhos. Colocamos a vida deles acima da nossa, esquecemos de quem somos, esquecemos de nos amar. Fazemos isso acreditando que um dia eles vão reconhecer. Mas filhos ingratos existem e nenhum sacrifício é suficiente para eles. Hoje eu aprendi que não posso continuar me diminuindo por alguém que nunca soube me valorizar. Eu vou viver a minha vida, vou me cuidar, vou me amar. Porque se eu não me amar, ninguém mais fará isso por mim. Essas palavras ecoaram como um sermão. Várias mulheres se emocionaram, algumas enxugavam lágrimas, outras balançavam a cabeça em concordância. Era como se cada frase fosse dita diretamente a elas. Marcelo, em silêncio, sentiu o peso da lição. Ele podia ter fortuna, mas naquele momento perdeu algo que nenhum dinheiro compraria. O respeito da própria mãe e da mulher que deveria ser sua esposa. Dona Teresa então completou: que esta cena sirva de lição. O amor de mãe é grande, mas não é infinito. Chega um dia em que precisamos lembrar que também somos mulheres, que também merecemos respeito, carinho e dignidade. E agora eu falo com você que está me ouvindo. Quantas mães você conhece que se anulam pelos filhos, mesmo sendo maltratadas? Compartilhe essa história para que mais mulheres entendam que amor próprio também é um ato de coragem. Se essa história tocou você, curta, se inscreva e deixe seu comentário. O que você faria se fosse essa mãe? Porque no fim, não é sobre dinheiro, status ou aparência. É sobre respeito e amor verdadeiro. Aquele corredor branco demais, frio demais, silencioso demais. E o barulho seco do tapa ainda ecoava, mesmo depois do silêncio. Dona Maria das Dores, 68 anos, estava sentada num dos banquinhos perto do bebedouro do hospital. Veio visitar a filha, que estava grávida de 7 meses e internada com pressão alta. Mas o que viu ali foi o que nenhuma mãe deveria ver, e muito menos uma sogra. A cena foi rápida, mas doeu como se tivesse levado o tapa também. O genro, com aquela camisa social cara e um cheiro forte de perfume importado, não hesitou. A voz dele cortou o corredor antes da agressão. Você quer mesmo fazer esse escândalo, Luísa? Aqui, na frente dos outros. A filha, Luísa, tentava manter a compostura. Mesmo com o olho inchado de tanto chorar, mesmo com a barriga pesada, ela ainda falava baixo, com cuidado. Eu só perguntei onde você estava ontem à noite. Foi aí que veio o tapa, estalado, frio, sem culpa. E mesmo com uma técnica do hospital vindo em direção à confusão, ele ainda teve coragem de dizer: "Tá vendo, Dona Maria? É isso que sua filha faz, me envergonha." Dona Maria se levantou devagar. Olhou para o genro como quem olha para o chão que pisam, mas não disse nada. Ela apenas andou em direção à filha. Segurou o braço dela, passou a mão no rosto com cuidado e disse baixinho, para que ninguém ouvisse: "Se quiser falar, fale baixo. Aqui é hospital e a vergonha já é minha." Não era a primeira vez que via aquele tipo de coisa. Há meses, Dona Maria escutava gritos pela casa, portas batendo. Luísa sempre sorria por fora, mas tinha um fundinho triste no olhar. Aquele olhar que só mãe percebe. Mas agora tinha uma barriga no meio disso tudo. Tinha um bebê e tinha um tapa, diante de enfermeiras visitantes da própria sogra. Mas o mais humilhante ainda estava por vir. Antes de sair escoltado pela segurança do hospital, o genro ainda se virou e disparou, na frente de todos: "É isso, né? Família de pobre é tudo igual. Já entendi de onde vem o sangue fraco dessa criança." Ninguém teve reação. Só Dona Maria. Ela segurou a filha com força e murmurou: "A senhora vai se levantar agora, vai para dentro, e a mãe dele vai calar a boca, por enquanto." O por enquanto dela não era ameaça. Era certeza antiga de quem já engoliu muito sapo e ainda está vivo. Ela não ia berrar, nem correr atrás de justiça na frente de todo mundo. Dona Maria era do tipo que não gritava. Ela agia. E naquele dia,
Ela viu o que precisava ver. Luísa voltou para o quarto, meio tonta, com a bochecha ainda quente e o orgulho completamente partido. O médico tentou acalmá-la, mediu a pressão, passou orientações, mas ela mal escutava. Na cabeça dela só rodava uma frase: ele me bateu. Não gritava, não chorava, não reclamava. Luísa era dessas que se acostumou a engolir. Engolir o choro, a humilhação, a ausência, a solidão dentro de casa. O casamento dela com Eduardo, o filho de um empresário conhecido da cidade, começou como conto de fadas e foi virando conto de controle. Ele escolhia o que ela vestia, controlava o cartão, dizia que a casa era dele, não gostava que ela falasse com vizinhas, dizia que a sogra estava velha demais para ficar dando palpite. Dona Maria via tudo, sentia tudo, mas achava que não era sua hora de falar, até aquele tapa. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando a enfermeira saiu do quarto, Dona Maria puxou uma cadeira para o canto, sentou com as mãos no colo e disse, sem encarar a filha: Luísa, você vai me desculpar o que eu vou dizer, mas eu preciso. Luísa olhou com medo. A senhora vai brigar comigo? Não, brigar não. Só vou te lembrar do que você esqueceu. Você é filha de mulher forte, não nasceu para se calar para homem nenhum. Luísa chorou. Mãe, eu tenho vergonha. Todo mundo viu, até a senhora. Filha, vergonha ele é quem tem que ter, e vai ter. Eu só estou esperando a hora certa. Luísa não entendeu, mas Dona Maria já estava em outro tempo. Ela lembrava da própria juventude, do marido que nunca gritou com ela, mas que morreu cedo, deixando a filha para criar sozinha. Lembrava dos tempos de costura, dos trocados guardados num vidro, do quanto batalhou para criar Luísa com educação, com respeito. E agora, aquele menino mimado que chamava a sogra de véia, achava que podia bater em mulher e sair bonito? Dona Maria não tinha advogado, não tinha estudo, mas tinha olho, tinha memória, tinha tempo e, mais do que tudo, tinha vontade de não deixar isso passar impune. Ele tem dinheiro, mãe, tem empresa, tem gente que passa pano para ele até quando ele mente. Eu tô com medo. Ele tem dinheiro, mas não tem Deus, nem vergonha, nem mãe. Dona Maria se levantou devagar, alisou a saia com a palma das mãos e olhou para a filha com calma. Você vai descansar. Eu vou dar um pulinho ali na recepção. Fazer o quê, mãe? Só vou perguntar uma coisinha para uma moça que vi do lado da assistente social, aquela moça da defensoria. Luísa a observou sair. Tinha algo no passo da mãe. Não era raiva, era firmeza. Na recepção do hospital, Dona Maria se aproximou da mesa da defensoria pública com a delicadeza de quem pede informação e não favor. Bom dia, filha. Vocês que ajudam as mulheres que estão passando coisa ruim com o marido? A moça olhou com atenção. Dona Maria estava com a roupa limpa, simples, e os olhos cheios de alguma coisa difícil de explicar. Dor contida, mas também coragem. Sim, senhora. A senhora quer conversar? Não é para mim, não, é para minha filha. Tá ali no quarto 203. O marido dela deu um tapa nela aqui no corredor, na frente de todo mundo. A moça arregalou os olhos. Foi aqui? Aqui mesmo, e eu vi. E sua filha quer denunciar? Não sei se ela tá pronta, mas eu tô. E eu vi. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo seguia vivendo sua rotina de homem intocável. Naquele mesmo dia, à tarde, ele apareceu no hospital com flores, vestido com uma camisa impecável, relógio caro no pulso e uma expressão de vamos resolver isso como adultos. Mas ao entrar no quarto, encontrou a sogra sentada no canto, costurando um botão no próprio vestido. Dona Maria, ele disse forçando um sorriso, a senhora por aqui ainda? Pensei que já tivesse voltado para o interior. Ela levantou os olhos devagar com um meio sorriso que não entregava nada. Pois é, ainda tô aqui. Achei bom ficar mais um tempinho. A menina tá sensível. Eduardo se aproximou da cama da esposa e falou baixo, com a voz macia de quem ensaiou cada sílaba. Amor, sobre ontem.
Eu estava nervoso. Foi o estresse. O médico falou que sua pressão já estava alta. Aquela hora não era momento para cobrança, né? Luísa não respondeu. Segurava o travesseiro como se fosse um escudo. Eduardo olhou para a sogra e cochichou. A senhora precisa conversar com ela. Ela confia muito na senhora. Dona Maria continuou costurando. Confia mesmo. É por isso que eu não falo nada. Eu só observo. Ele riu. A senhora é sábia, mas também sabe como essas coisas funcionam, né? Casamento é feito de altos e baixos. Não dá para destruir tudo por causa de um mal-entendido. Ela arrematou o botão, cortou a linha com os dentes e falou com a calma que só quem viveu muito conhece. Moço, casamento é feito de amor. O que você fez ontem não foi amor. Foi covardia. E eu não sou muda. Só sou paciente. Naquela noite, quando Eduardo voltou para casa, encontrou uma intimação judicial na portaria, assinada por uma promotora da vara de violência doméstica. O que é isso? Perguntou ao porteiro. Não sei, senhor. A senhora, sua sogra, veio aqui hoje cedo. Disse que ia conversar com alguém no fórum. Ele bufou, debochou. Ela, aquela velha, vai me derrubar? Vê se pode. Só que podia. E ele ainda não fazia ideia do que ela estava preparando. Dona Maria nunca teve estudo, mas sabia ouvir. E quando uma mulher sabe ouvir, ela também aprende a ler o silêncio. No tribunal da cidade, ela andava de um lado para o outro com uma pastinha na mão. Tinha ido atrás da defensora pública que lhe dera atenção no hospital. Esperou horas. Sentou num banco de madeira com um saquinho de pão de queijo e uma garrafinha de água que trouxera de casa. Quando foi chamada, entrou numa sala onde havia 2 promotores, uma assistente social e uma advogada. A senhora é mãe da Luísa? Sou, sim. E vi com esses olhos que a terra há de comer o que aquele traste fez com a minha filha. Ela vai testemunhar? Por enquanto não. Ela está com medo. Mas eu posso. E tenho nome de gente, tenho CPF, tenho voz. A defensora, impressionada, anotou tudo. E com base na denúncia de Dona Maria, abriu um pedido cautelar. Se aprovado, impediria Eduardo de se aproximar de Luísa e obrigaria o hospital a liberar imagens da câmera que ficava no corredor do 2º andar. Eduardo, por outro lado, seguia agindo como se tudo estivesse sob controle. Na reunião com os investidores da empresa da família, ele fazia piadas sobre a sogra. A mulher jurava que estava num tribunal do Oscar, gente. Falava com a juíza como se fosse amiga de infância. Esses pobres vivem num mundo paralelo. Os risos da sala foram abafados por um silêncio tenso. Um dos investidores mais antigos pigarreou. Eduardo, você sabe que nossa imagem vale ouro, né? Essas coisas de agressão não pegam bem, mesmo que seja só fofoca. Ele deu de ombros. Não se preocupem, isso morre logo. A mulher é velha, analfabeta. Quem vai ouvir ela? Só que ouviram. Dona Maria, naquele mesmo dia, voltou ao hospital. Procurou a enfermeira que ajudou Luísa durante a internação. Conversaram baixinho na sala de repouso. A moça, tocada pela força daquela mãe, topou assinar um documento relatando o estado emocional de Luísa, o hematoma visível no rosto e o que presenciou no turno dela. Se puder ajudar, eu ajudo. Ninguém merece viver com medo. Com esse novo documento, o processo andou. O juiz concedeu medida protetiva. Eduardo recebeu a notificação durante uma visita à construtora. Quando leu o papel, franziu a testa. Tá de brincadeira? Isso é sério? O advogado da família respondeu seco. Infelizmente, sim. A denúncia foi acolhida e a sogra está sendo tratada como testemunha-chave. Ela é firme, fala bem e o Ministério Público está levando a sério. Eduardo bufou. Aquela velha desdentada. Vocês estão me dizendo que vão acreditar nela contra mim? Um dos empresários mais influentes da região. O advogado o encarou. Se fosse só ela, talvez, mas parece que mais gente viu. E agora tem até relato de enfermeira no processo. A coisa está começando a feder, Eduardo. Ele jogou a pasta em cima da mesa, furioso.
Isso é um circo. Ela quer se vingar porque nunca aceitei a filha dela, porque tratei como lixo. Mas se acham que vão me derrubar com esse teatrinho barato, tão errados. Só que ninguém ali parecia tão certo quanto ele, exceto Dona Maria. Ela sabia o que estava fazendo e não ia parar ali. Eduardo decidiu contra-atacar. Chamou seu advogado e arquitetaram uma versão que o colocava como vítima. Segundo ele, Luísa estava emocionalmente instável por conta da gravidez e foi ela quem o agrediu primeiro. Ela me empurrou, me ameaçou, eu só me defendi. Eu tenho marcas no braço. O advogado fotografou o local. Realmente havia uma vermelhidão, causada por uma alergia que Eduardo tinha desde criança. Mas isso pouco importava. Eles redigiram uma declaração formal, com um pedido para suspender a medida protetiva. Eduardo publicou uma nota nas redes. Jamais levantei a mão para a mãe do meu filho. Estamos passando por um momento delicado e espero que a justiça reconheça que sou um homem íntegro e jamais faria algo assim. Nos comentários, uma chuva de críticas. A justiça não se compra, Eduardo. Se é inocente, por que está tão nervoso? A câmera do hospital vai mostrar, viu? Ele mandou apagar os comentários negativos e bloqueou centenas de perfis. Estava perdendo o controle. Enquanto isso, Dona Maria observava tudo com serenidade. Sabia que não era só sobre justiça, era sobre devolver dignidade à filha. Ela voltou à Defensoria Pública com mais um papel, um bilhete escrito à mão por Luísa dizendo: "Mãe, eu não consigo mais. Tenho medo. Ele disse que se eu abrir a boca, o bebê vai nascer sem pai. Mas eu não aguento mais me calar. Me ajuda." A defensora leu e engoliu em seco. "Dona Maria, a senhora tem noção do quanto isso é poderoso?" "Tenho. Mas o que mais me dói é saber que minha filha precisou me escrever isso escondida. Ela não gritou, não correu, só me deixou esse papel como quem pede perdão por viver." A advogada respirou fundo. "Vamos até o fim, Dona Maria. Eu prometo." No hospital, a juíza autorizou a quebra de sigilo das imagens. O vídeo da câmera do segundo andar foi entregue com autorização judicial. O que se viu? Luísa no corredor chorando, Eduardo gritando com o dedo em riste e depois o tapa. A imagem não deixava dúvidas. Dona Maria soube da confirmação no fim da tarde. Estava sentada no sofá, com a Bíblia aberta no colo, quando recebeu a ligação da defensoria. O vídeo confirma. Não tem mais como ele negar. Ela fechou os olhos e chorou em silêncio. Agora, me diga você que está ouvindo essa história até aqui. O que você faria no lugar dessa mãe? Você já viu alguma injustiça assim dentro da sua própria família? De onde você está assistindo essa história agora? Aproveita esse momento e comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Assim, mais gente vai conhecer a força de quem luta calado e age no momento certo. A juíza marcou a audiência preliminar. Eduardo, de terno claro e óculos escuros, chegou com seu advogado e um leve sorriso no rosto. Luísa, mais magra, com um vestido simples, caminhava devagar, o barrigão já pesando. Dona Maria a segurava com carinho, como quem segura o mundo nos braços. No saguão, Eduardo olhou para a sogra como quem olha para um lixo na calçada. "Não acredito que a senhora teve coragem de trazer isso aqui para frente. Isso é de família." Dona Maria não respondeu. Apenas fitou os olhos dele, com a firmeza de quem já enterrou marido, pai e irmãos. E ainda assim, nunca perdeu a fé. Família que bate em mulher não é família, é covil. Dentro da sala de audiência, a juíza era direta. Apresentou os vídeos, as declarações médicas e os prints da tentativa de manipulação. O advogado de Eduardo tentou desqualificar as provas. Disse que o vídeo podia ser interpretado de várias formas, que o tapa era uma tentativa de conter um surto. Mas a juíza interrompeu. "O senhor está sugerindo que conter um surto de uma mulher grávida envolve um tapa no rosto dela?" O advogado engasgou.
Eduardo tentou falar, mas a juíza não deixou. O senhor já falou demais nas redes. Agora, a senhora Dona Maria gostaria de se manifestar como testemunha? Dona Maria se levantou, colocou os óculos e tirou da bolsa uma caderneta antiga. Folheou com cuidado, parando em uma página onde havia rabiscado datas, frases e até falas da filha ao telefone. Eu não tenho estudo, doutora, mas tenho ouvidos, e eles ouvem muito bem. Cada vez que minha filha me ligava chorando, eu anotava, porque eu sabia que um dia o senhor Eduardo ia dizer que era tudo invenção. Todos se calaram. A juíza olhava com atenção. Continue, Dona Maria. Ela leu. Dia 15 de março. Mãe, ele gritou porque eu não deixei ele viajar. Dia 22 de março. Ele me empurrou da escada e disse que foi sem querer. Dia 5 de abril. Disse que se eu contar para alguém, vai me internar. E assim por várias páginas. O silêncio naquela sala era quase sagrado. Ao sair do tribunal, um repórter se aproximou de Eduardo com o celular gravando. Vai comentar sobre a acusação, senhor Eduardo. Ele empurrou o repórter e ainda soltou. Vocês gostam mesmo é de ver homem rico na lama, né? Eu que sustento essa gente toda e ainda sou tratado como criminoso. O vídeo viralizou na mesma hora. Mas o melhor ainda estava por vir. A sala do tribunal estava lotada. Alguns curiosos, jornalistas locais, assistentes sociais, estudantes de direito. Mas quem mais chamava a atenção era a mulher idosa sentada na terceira fileira, mãos sobre o colo, olhar tranquilo e expressão serena. Dona Maria. Eduardo chegou atrasado. Disse que o trânsito estava intransitável, embora morasse a 3 quarteirões. Perdão, meritíssima. Achei que a senhora esperaria por mim. A juíza sequer respondeu. Seu olhar atravessou o terno caro dele como uma faca quente na manteiga. A promotora começou forte. Apresentou um laudo psicológico de Luísa, atestando traços de ansiedade severa, episódios de pânico e depressão induzida por relacionamento abusivo. Mostrou os exames da gestação e o histórico de faltas no pré-natal motivadas por controle e isolamento. Eduardo cruzava os braços, depois batia o pé no chão, depois revirava os olhos. Isso tudo é exagero. A minha mulher sempre foi dramática. E essa senhora aí, apontou para Dona Maria, ela sempre me odiou. Dona Maria não se mexeu, mas quando a juíza lhe deu a palavra, ela se levantou. Eu nunca odiei ninguém, mas também nunca fechei os olhos para covarde que bate em mulher grávida. A plateia soltou um murmúrio baixo. Eduardo ficou rubro. Ela é uma velha ressentida. Sempre quis separar a gente. Sempre achou que a filha dela era demais para mim. Mas foi ela que criou a filha para ser submissa. Não fui eu. Silêncio. Todos esperavam a juíza cortar a fala. Mas ela deixou. Continue, senhor Eduardo. Ela sempre foi pobre. E quando viu que a filha ia viver bem, tentou boicotar. Essa história de justiça é puro recalque. Sabe o que é? Meritíssima. Essas mulheres de hoje em dia não aguentam um homem de verdade. A promotora se levantou na hora. Excelência, a defesa está transformando este julgamento em palanque para discurso misógino. A juíza bateu o martelo. Chega! E virou-se para Dona Maria. A senhora quer fazer uma última consideração? Ela respirou fundo, olhou para Eduardo e disse apenas: o senhor nasceu em berço de ouro, mas nunca aprendeu a ser gente. E a minha filha, ela nasceu do meu ventre. Se alguém aqui tem culpa por ela ser forte, é porque aprendeu comigo que mulher nenhuma deve abaixar a cabeça para homem violento. A juíza finalizou a sessão com o anúncio de que o julgamento seria encerrado na próxima audiência. Mas já estava claro para todos ali. Eduardo tinha perdido muito mais do que o processo. Na saída, uma repórter se aproximou de Dona Maria. A senhora tem algo a dizer? Ela sorriu com os olhos marejados. Tenho sim, que a justiça tarda, mas quando é feita por uma mãe, ela nunca falha. E caminhou lentamente, com sua filha grávida, amparada no braço. As duas, como duas guerreiras,
saindo vitoriosas, sem levantar a voz. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. Os jornais locais estamparam a manchete: filho de empresário agride esposa grávida, sogra comove o tribunal. Mas o que mais impressionava era o vídeo que rodava em todos os cantos da internet. Ali, Dona Maria aparecia de pé, encarando o genro como se ele fosse invisível, enquanto a filha chorava em silêncio ao lado. Os comentários eram unânimes. Essa senhora é gigante. Minha mãe faria o mesmo. É por mulheres assim que o mundo ainda tem conserto. Na audiência final, Eduardo foi orientado a se desculpar. Era a última chance de amenizar sua pena. Mas ele escolheu o caminho que sempre escolheu: me desculpar. Pelo quê? Pela minha mulher ter crescido fraca? Pela mãe dela não ter me respeitado nunca? O Brasil está cheio de mulherzinhas que fazem um escândalo por qualquer tapa. Essa aí só está usando a gravidez como escudo. A juíza não hesitou. Senhor Eduardo Mendes, diante das evidências, dos testemunhos, dos laudos e principalmente da sua conduta neste tribunal, declaro que o senhor está proibido de se aproximar de Luísa Maria Souza, de sua residência, de seu local de trabalho e do hospital onde está sendo acompanhada. O senhor também está sujeito a regime fechado, com início imediato, por tentativa de lesão corporal, violência psicológica e ameaça. O murmúrio foi instantâneo, mas o que ninguém esperava era o que veio depois. Luísa se levantou tremendo. Ela ainda o amava, talvez no fundo, mas naquele momento ela sabia que amava mais a si mesma e ao bebê que carregava. Mas foi Dona Maria quem se aproximou do réu. Segurando na bolsa simples que carregava no colo durante todas as audiências, ela tirou um envelope. Estendeu à juíza. Desculpe, meritíssima, isso chegou ontem pelos correios. Só abri hoje de manhã. É importante. Era uma carta, escrita por Eduardo para outra mulher. Nela ele dizia: assim que a Luísa parir, eu sumo com a criança e invento que foi depressão pós-parto. A mãe dela não precisa saber. A velha mal enxerga. A juíza leu em silêncio. Suspirou. Esse documento só reforça o que todos já sabíamos. Obrigada, Dona Maria. A senhora não só criou uma filha digna, como protegeu seu neto antes mesmo de ele nascer. Eduardo finalmente silenciou. Pela primeira vez. Sem resposta. Sem bravata. Sem desculpa. Na saída do fórum, jornalistas tentavam filmar Dona Maria. Ela só disse: não sou heroína, só sou mãe. E mãe não vê o erro e cruza os braços. Mãe não teme nem o tribunal, quando é pelos filhos. E seguiu andando com a filha. De mãos dadas, as duas pareciam pequenas diante do mundo. Mas naquele dia, carregavam dentro de si algo muito maior do que o mundo podia entender: respeito, coragem e justiça. Os meses se passaram. Luísa voltou para a casa da mãe. Dona Maria, que vivia de costura há anos, ajeitou o quartinho do fundo e pendurou um crucifixo sobre a janela, como quem dizia: aqui ninguém mais vai machucar você. Durante semanas, a filha mal falava, sentava no sofá, olhava o chão, chorava sem lágrimas, mas a barriga crescia, e com ela a esperança. Na madrugada do dia 28 de setembro, Luísa entrou em trabalho de parto. O hospital era o mesmo de antes, os corredores, os mesmos. Mas quando a porta se abriu, quem estava ao lado dela era Dona Maria, de mãos dadas, cantando baixinho, soprando orações entre as contrações, até que ele nasceu, um menino, gritando forte, com o rostinho vermelho e os punhos cerrados, como se já tivesse vindo ao mundo dizendo: ninguém vai me calar. Dona Maria olhou para a filha. Luísa sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por não me deixar sozinha. Filha, eu só fiz o que qualquer mãe faria, o que qualquer ser humano deveria fazer. Mas você enfrentou tudo, mãe. Ele, a família dele, o dinheiro, o medo. Eu quase aceitei que merecia o tapa. Dona Maria segurou o neto no colo com a mão calejada, mas firme. Nunca mais repita isso. Você não merecia. Ninguém merece. Eduardo foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado.
Seu pai tentou recorrer. Disse que havia exagero, que a sogra era manipuladora. Mas o país inteiro já tinha formado sua opinião. Empresas romperam contratos. Clientes deixaram de comprar. O sobrenome Mendes virou sinônimo de covardia. E no final, não foi um tapa que destruiu tudo. Foi o desprezo dele por uma mulher idosa que ele achava fraca demais para ser ouvida e forte demais para ser comprada. Na televisão, uma repórter perguntou: Dona Maria, a senhora acha que agora fez justiça? Ela pensou, demorou e respondeu: justiça mesmo. Seria ele entender o que é amar alguém e jamais levantar a mão. Mas se eu conseguir proteger minha filha, já valeu. Hoje, Luísa trabalha como assistente social. Dona Maria voltou à costura, mas agora com uma plaquinha na janela. Respeito não se pede, se exige. E o bebê foi registrado com o sobrenome da mãe e com o nome que Dona Maria sussurrou ao pé do ouvido dele quando o pegou pela primeira vez. Miguel, porque você é um anjo que chegou no meio da guerra. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo dentro do peito. Talvez você também seja mãe, ou filha, ou tenha visto alguém que ama passar por isso e ficou calado por medo, vergonha ou impotência. Mas agora você viu que o amor verdadeiro não se esconde. Ele se levanta, ele enfrenta e ele protege, mesmo quando o mundo todo diz que é inútil. Comente aqui embaixo, você já presenciou uma injustiça como essa? O que faria se fosse sua filha, sua mãe ou você mesma? E não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver isso e se inscreva no canal, porque histórias assim merecem ser contadas e ouvidas.